Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e na aula de hoje você vai aprender o que é manutenção de precisão e por que isso é importante. Eu trabalho na área de manutenção há mais de 20 anos, me conhece aqui do canal, mas eu trabalho hoje atualmente fazendo supervisão de manutenção. E já fiz estratégia de PCM, estratégia de manutenção, já desenvolvi engenharia de manutenção, parte de análise de falha, RCA e etc, né? Já fiz inúmeras coisas. Só que eu percebi no início da minha carreira, lá, né, na parte quando eu trabalhava de inspetor de equipamentos, que o maior salto qualitativo dentro da gestão de manutenção que eu tive, que foram 2, né, eu vou falar de um hoje, foi a qualificação da mão de obra. Legal. Em que sentido? Bom, se antes eu montava um redutor, sem ajustagem técnica, sem medir folga de engrenamento, sem usar um aquecedor indutivo para montar o rolamento, se eu montava batendo o rolamento, se eu montava só montando o conjunto ou o par de engrenamento dentro do redutor e fechando e apertando e não conferindo backlash, não conferindo folga entre engrenamento, não conferindo alinhamento, não conferindo nada disso, simplesmente montando. Se eu fizesse o trabalho assim, como era feito, né, nessa empresa, quando eu percebi isso, eu tinha quebra. Independente da minha estratégia de manutenção para o ativo, né, que era ou uma correia transportadora, um elevador, ou uma máquina retomadora de pátio, ou um carregador de navio, né, ou sei lá, independente do ativo, né, ou um misturador, ou um moinho, não importa. Se quando eu vou intervir nele, eu não intervir tecnicamente, ou seja, com precisão, ele vai quebrar, independente da minha estratégia de manutenção. Então eu posso ter a melhor estratégia de manutenção, a melhor, mas se ela não for executada com precisão, não vai dar certo. Então o maior salto qualitativo que a gente teve na gestão de manutenção, né, que eu tive, a minha experiência, me comprova isso, é que os trabalhos manuais sejam feitos de forma precisa, todos eles. Então, quando a gente passou a montar rolamento com um aquecedor indutivo, seguindo um procedimento, quando a gente passou a fazer ajustagem de redutor, quando a gente passou a fazer alinhamento de máquinas rotativas, né, seja com relógio analógico, relógio digital ou com equipamento a laser, independente, né? Melhor do que tu fazer se tu não fazer. Quando a gente passou a fazer isso, as máquinas pararam de quebrar. Quando a gente passou a colocar o nível correto de óleo nos redutores, o óleo correto nos acoplamentos hidráulicos, o nível correto nos acoplamentos hidráulicos, calculado tecnicamente pelo fabricante do acoplamento, eles pararam de quebrar. Então, o que muito acaba nos pregando peças dentro da gestão da manutenção, e você talvez vá cair, né, nessa cilada, é achar que a gestão de manutenção, a análise de manutenção, né, e aí eu estou falando de uso de indicadores, etc, e isso vai salvar a tua manutenção. Não, não vai. Não existe a mínima chance de acontecer, né, porque tu pode fazer isso tudo certo, mas se o pessoal não souber ajustar o redutor vai quebrar. Então, existe dentro da gestão da manutenção, e a execução ela está dentro da gestão da manutenção, assim como os indicadores estão dentro da manutenção, da gestão da manutenção, tudo isso serve de suportação para te conseguir fazer uma gestão melhor dentro do teu trabalho, né, como gerente de manutenção, supervisor ou coordenador. Tudo isso serve para suportar, né, melhor tomada de decisão, etc. Mas a gente nunca pode esquecer que, no final das contas, alguém vai ter que mexer no equipamento. E quando essa pessoa mexer no equipamento, ela vai ter que mexer da maneira correta. E aí que entra um ponto que eu levei 10 anos, né? Mesmo eu tendo feito lá atrás,
2014, 2013, ter tido essa primeira percepção de que o maior salto qualitativo era a qualidade na execução, né? Porque quando eu entrei na empresa, não se fazia as coisas tecnicamente. E como eu tinha uma formação técnica, e eu sabia a maneira correta de fazer, eu comecei a forçar isso. Então, quando a tua empresa ela não faz as coisas tecnicamente, elas não têm nem as ferramentas técnicas. Então, por exemplo, nessa empresa onde eu trabalhava, não tinha micrômetro, não tinha paquímetro, não tinha relógio comparador. É impossível tu fazer uma manutenção de precisão sem essas três ferramentas, né? As ferramentas de metrologia. É impossível tu fazer qualquer tipo de manutenção de precisão sem metrologia. Então, se o teu corpo técnico, que mesmo que não tenha formação técnica, mas ele tem que ter conhecimento técnico, se ele não domina a metrologia, o corpo de manutenção, e aí eu estou me referindo mais à parte mecânica mesmo, porque é a parte mecânica dentro da indústria que mais dá problema. Se ele não tem conhecimento, né, e domínio de metrologia, domínio de conhecimentos de ajustagem, etc., os teus equipamentos vão quebrar. Então, tu pode ter uma engenharia de manutenção, um bom gerenciamento, uma boa estratégia, uma departamentalização bacana, com inspeção, com PCM, com engenharia de manutenção, com execução, né? Talvez até um setor de análise, de controle, né? Que compile os dados e gere os indicadores para embasar tomadas de decisão. Tu pode ter tudo isso, as suas máquinas ainda vão quebrar. E aí é que entra a importância da manutenção de precisão. Porque a manutenção de precisão ela é justamente sobre isso, sobre a gente intervir com precisão. Então, entendam, de certa forma, a manutenção de precisão, ela acaba sendo o último desdobramento antes da execução. Eu gerencio, eu planejo, eu programo para executar. Então, PCM não tem fundamento em si mesmo, né? Engenharia de manutenção não tem fundamento em si mesmo. Tudo serve para te ter uma melhoria, né, na tua gestão de manutenção e também, principalmente o PCM, na hora de executar. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu tenho que fazer a coisa certa, né? Então, definir o que eu tenho que fazer de forma correta. E eu tenho que fazer de forma certa. Então, não adianta a gente definir no plano de manutenção lá que tem que fazer isso, isso e aquilo, e não definir como que é a maneira correta de fazer isso, né? Muitos setores de gestão de manutenção falham porque as pessoas não sabem isso. Então, entenda, saber calcular MTBF, saber calcular MTTR, isso aí é irrelevante se a tua execução não sabe trabalhar tecnicamente, não trabalha com precisão. Então, manutenção de precisão se justifica justamente por isso, porque tu tem vários campos de conhecimento dentro da gestão da manutenção, né? E todos eles têm que ser desenvolvidos. Não adianta tu achar que tu vai desenvolver PCM, vai implantar PCM e a tua gestão de manutenção vai melhorar. Não, às vezes ela até piora, porque tu não implanta isso de forma correta, tu não coloca as pessoas corretas, o fluxo de trabalho começa a embananar, começa a dar problema, começa a dar discussão, começa a dar briga, as pessoas não se acertam, etc. É o que acontece na maioria das empresas. Implanta um setor, um departamento, achando que aquilo vai resolver o teu problema e acaba não resolvendo. Então, voltando, manutenção de precisão é mão na ferramenta de forma correta. Tu nunca vai escapar disso. A manutenção é sobre equipamentos e máquinas. A manutenção não é sobre números e indicadores. Números e indicadores ajudam, melhoram, mas não salvam a tua manutenção, né? Eles têm o seu lugar de importância, e em outro vídeo eu vou falar sobre isso, mas o primeiro salto qualitativo dentro da tua gestão de manutenção é tu ser mais preciso. Então, esse vídeo eu quero explicar o que é manutenção de precisão. Então, manutenção de precisão é uma abordagem prática e técnica voltada para a execução meticulosa de intervenções em equipamentos e sistemas industriais, com o objetivo de reduzir falhas, melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos ativos, focada com o objetivo de reduzir falhas, melhorar o desempenho e prolongar a vida útil dos ativos. Focada na mão de obra dos técnicos, né? Essa prática envolve a aplicação de métodos específicos, ferramentas de alta precisão e técnicas de ajuste que minimizam variações e desgastes. Na manutenção de precisão,
cada intervenção realizada nos equipamentos é realizada com absoluto rigor. Não é apenas objetivando o funcionamento imediato do equipamento, mas a confiabilidade e eficiência a longo prazo, prevenindo paradas não planejadas e aumentando a disponibilidade operacional dos equipamentos. Em essência, é uma filosofia de trabalho onde a execução precisa, o conhecimento das máquinas e o conhecimento técnico se combinam para garantir o desempenho máximo dos ativos industriais. É isso. Manutenção de precisão é isso. E, de certa forma, esse é o mais fácil salto qualitativo que tu pode dar, né? Porque uma pessoa, exatamente assim como eu vou falar para vocês, uma pessoa dentro da tua equipe que saiba de ajustagem faz uma diferença absurda na tua entrega. E por que que isso é verdade? A grande maioria das empresas tem um problema com falhas graves. O que é uma falha grave? É aquela falha que leva 3, 5 dias para ser resolvida. Então, a quebra de um redutor, a quebra do acoplamento hidráulico, a quebra de um motor, a queima de um motor, etc. Essas falhas que acabam demorando demais, né? Tem que trocar o redutor, trocar o motor, trocar o acoplamento hidráulico. E às vezes essas falhas elas são induzidas pela má qualificação da nossa mão de obra. O pessoal vai executar o serviço e faz da maneira incorreta. E aí acaba tendo falha. Então, uma coisa que era para ter acontecido, sei lá, em 10, 15 anos, acontece em 2 anos, acontece em 1 mês. O cara vai lá, monta o redutor, monta o motor e ele quebra daqui a 2 meses. Então, para te diminuir essas falhas, tu precisa que a tua mão de obra seja qualificada. Mas não é todo mundo, né? É o primeiro salto qualitativo. Ter uma, duas pessoas de ajustagem, que manjem de ajustagem, dentro da tua equipe, e considerar que o resto das pessoas vão fazer as montagens, mas na hora de ajustar, essas pessoas irão entrar, né? Eu estou considerando que a tua gestão de manutenção ela não é separada por especialidade dentro da área mecânica, que tu tem um mecânico de manutenção, que tu não tem o mecânico ajustador, o mecânico montador, né? Que tu não tem essas especialidades separadas, que tu tem isso unido num cargo só. Tu tem que identificar quem são essas pessoas que saibam fazer esse tipo de trabalho e deixar que a ajustagem seja feita só por elas. Então, a ajustagem dos equipamentos tem que ser feita por quem sabe fazer a ajustagem. E aí, depois que tu concentra essa parte crítica, que é botar o redutor na base, botar o motor na base, ok, agora na hora de alinhar isso, tem que ser pessoas que tenham conhecimento. Quando tu identifica essas pessoas e coloca elas para fazer essa parte específica, tu ganha em confiabilidade e disponibilidade do teu ativo. Depois tu vai pensar em expandir isso, dar treinamento, ou fazer fora, né? Contratar uma empresa para dar treinamento fora, ou fazer em company mesmo, dentro da tua empresa, né? Dentro do teu setor. Depois tu pensa nisso. Mas o primeiro ato é tu tentar fazer a manutenção com precisão, identificando as pessoas que têm a capacidade para isso e colocando elas para fazer esse serviço no momento crítico, onde é necessário ter mais precisão. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E até a próxima. Valeu, um abraço.